Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu agradeço, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que Deus venha abençoar cada vida que aqui se encontra, E eu sou muito grata a Deus. Gostaria de agradecer assim pela vida do pastor William, pela vida da pastora Nilma, pela vida de cada um que está aqui. Nós sabemos que Deus ele tem um chamado na nossa vida, e quando Deus tem um chamado, muitas vezes nós paramos e muitas vezes nós ficamos sem entender, Mas quando Deus tem uma obra na nossa vida, eu creio que tudo que Deus promete, Ele cumpre. E nós precisamos a cada dia ser fiel em todos os sentidos da nossa vida. E eu durante 2 dias, desde o dia que a pastora Nilma me convidou, me fez esse convite, eu procurei uma palavra. E é sobre a cura, Sobre libertação. Então aqui, nos 2 dias eu fiquei meditando e procurei, e sempre parei em João 5, a cura de um paralítico. Os irmãos não precisam se levantar não, pode ficar sentado. Eu vou ler ele todo, porque é um livro que tem que ter o começo, tem que ter o meio, tem que ter o fim, Então aqui sobre essa cura de um paralítico, a cura, e nós sabemos que quantos têm a enfermidade, ele tem a cura, e através da cura ele tem a libertação. E muitas vezes nós não a entendemos, mas Deus ele opera da forma que Ele quer, Deus ele tem a forma de agir. Então aqui eu vou ler a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, que vez agitado, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, pois disseram os judeus ao sábado, não fora curado. Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus entrou no templo e disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perguntaram a Jesus: Por que fazia essas coisas no sábado? Mas ele lhe dizia: Meu pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não se mantinha, violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, dizendo-se igual a Deus. Amém, irmãos? Então, esse livro aqui, ele nos diz sobre a cura.
a cura daquele paralítico que estava ali, né, à beira daquele tanque de Betesda. Então, muitas vezes, nós estamos na casa de Deus, nós estamos na porta, nós estamos dentro da casa de Deus. E muitas vezes nós temos a dificuldade de muitas vezes pedir a cura. Então, quando Deus ele entra na nossa vida, ele entra e quando a cura do Senhor vem de verdade, muitos deixam muitas coisas de lado. E eu tiro pela minha vida, né? Eu já dei meu testemunho aqui. E muitas vezes, nós às vezes pregamos, eu sei porque eu estou assim, cansada de ver certos jovens que estão na igreja, frequentam a igreja e estão firmes na igreja. E mexe e vira, eu encontro uma latinha de cerveja. Aqui na Bíblia não diz que é pecado você beber, é pecado você se embriagar. Só que eu não posso ter algo comigo e levar a palavra de Deus para uma pessoa como que eu vou pregar para a pessoa? Você não pode beber porque Jesus te liberta se eu bebo. Então, a vida do crente, ela tem que ter uma diferença. E muita gente não vive assim. Eu estou acostumada a ver. Então, tem muita gente que quando fala sobre a palavra de Deus, vai para a igreja, claro, a igreja é uma igreja de tantos membros, 300 membros, 400 membros, o pastor daquela igreja, ele não consegue acompanhar todos os membros daquela igreja, mas ele também não sabe o que se passa na vida daquele membro que muitas vezes está levando o caminho errado. Então, muitas vezes, aqui nessa palavra onde diz que jaz a multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando. Então, naquela hora ali, eu creio que aquele paralítico, ele esperava o anjo mover as águas. Ninguém sabe se aquele anjo demorava minutos, demorava horas, demorava dias, mas ele ali esperava e não tinha ninguém que ajudava ele a chegar ali. Então, no nosso meio, irmãos, tem muita gente precisando da ajuda de Deus, da nossa ajuda para chegar até a casa do Senhor. Porque é muito fácil você levar a palavra de Deus, você falar uma coisa, mas você não se põe no lugar de falar, não, eu vou ajudar, eu vou tentar, até em oração. Então, eu às vezes, eu fico observando certas coisas, as pessoas às vezes estão na casa de Deus. Às vezes eu comento com a minha filha. Quando você está na casa de Deus, você tem que saber como se pôr ali dentro. Como você deve vestir, como você deve sentar, como você deve andar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você tem que ter o temor de Deus. Porque se você não tiver o temor de Deus, o pastor William ele não vai conseguir te pôr no lugar que você tem que ficar. Porque quando você é tocado pelo Senhor, você se transforma, porque Deus ele é que te muda, Ele é que faz a mudança na nossa vida. Então, muitas vezes, nós pedimos o Senhor. Então, são tantas as experiências assim que eu já vivi, que eu já conheci, pessoas que andavam, né, na cura, atrás de uma libertação. Então, muitas vezes, nós precisamos estar cada dia mais buscando o Senhor. Eu tiro por mim. Depois que eu passei, eu não sei se já está fazendo um ano que eu estou frequentando aqui, que eu estou aqui com os irmãos. Eu sinto a mudança assim dentro de mim, muito grande. Porque são promessas que Deus me deu há muitos anos atrás. Então, quem espera no Senhor, pode esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Na hora certa, Deus vai cumprir aquilo que Deus prometeu. Então, depois que eu estou aqui nesta igreja, eu tenho visto Deus agir assim na minha vida, de uma forma assim, completamente diferente. Então, sempre que eu oro, eu peço, eu coloco a vida do pastor William, da pastora Nilma, da igreja, de todos aqui na presença do Senhor. Por quê?
porque nós sabemos que eles também intercedem por nós, né? Então Deus, ele é fiel. Então aqui quando nós vemos aqui que no versículo 7 que diz, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então muitas vezes nós sabemos que a palavra de Deus, ela é pregada de uma forma a qual nós estamos sempre levando a palavra de Deus com amor, com paciência, e sempre tem aquele que está diante da obra de Deus, aonde nós sabemos que a palavra de Deus, ela se cumpre em nossa vida. Ela se cumpre em nossa vida, pode passar o tempo que passar, porque Deus, ele é fiel. Então, muitas vezes, nós não devemos nos preocupar se a igreja está vazia, se a igreja está cheia, se a igreja tem gente, se a igreja saiu, não importa, em cada cadeira tem um anjo sentado. E nós sabemos que em cada cadeira Deus vai colocar aquele que Ele escolheu. Eu creio nisso, porque Deus mostra assim que é um lugar que vai ser assim realmente, irmãos, abençoado. Porque isso aqui tem sido uma passagem, uma escola, onde nós temos aprendido. Eu particularmente tenho aprendido. E eu sei que muitos aqui também têm aprendido. Então Deus, Ele nos dá essa sabedoria. Então aquele paralítico, ele estava ali à beira do tanque de Betesda, ele queria entrar no tanque, ele não tinha como entrar, porque ele não tinha como andar. Então o que o Senhor falou com ele? Levanta-te, pega a tua cama e anda. Então Deus fala conosco a mesma coisa. Então nós devemos estar diante de Deus, buscando a cada dia, Senhor amado, a vida daqueles que necessitam da palavra de Deus. E muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus e passamos a ouvir outras palavras. Então Deus, Ele prepara tudo na nossa vida. Deus, Ele nos dá o bom, Deus nos dá o melhor, Deus nos concede libertação, Deus nos concede a cada dia tudo o que Ele tem preparado para a nossa alma. Então nós devemos estar sempre atentos, orando a Deus, pedindo ao Senhor, para que Ele realmente nos visite. E então aqui no versículo diz, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então nós sabemos que muitas igrejas, tem a igreja adventista do sétimo dia, que eles reservam o sábado. Mas na palavra de Deus diz que aqui no final aqui diz que o Senhor trabalhou até no sábado. Então eles reservam o sábado. O sábado eles não fazem nada de 6 da manhã às 6 da tarde. Depois das 6 eles podem fazer. Mas eles passam o dia reservado, porque eles levam essa palavra que não pode trabalhar no sábado. Então nós sabemos que Deus, Ele nos vê a todo dia, a todo instante, a toda hora e em qualquer lugar. Às vezes eu comento com a minha filha. Que eu converso muito com ela. Então, às vezes eu falo para ela, Ana, tem muita gente que está na igreja. Sai da igreja, os jovens, e vão para um determinado lugar lanchar. E ali a gente sabe que sai várias histórias, piada, várias coisas. Então eu falo para ela, isso não é bom, porque você tem que sair da casa de Deus e voltar para a sua casa com a palavra aqui dentro. Porque a partir da hora que você muda de ideia, muda tudo completamente. Então nós sabemos que Deus, irmãos, Ele está nos vendo. Nós estamos vivendo assim uns momentos difíceis. Às vezes eu fico observando assim a palavra de Deus, eu escuto rádio, e tem um pastor que prega durante a noite numa rádio, e ele é conhecido da gente, e ele chora porque ele fala que diante de coisas que ele já viu, ele vê que em cada instante a obra de Deus tem muita gente se afastando. E essa pandemia foi uma coisa que tirou muita gente da casa de Deus. Muita gente. Tem pessoas que já não vão mais. Porque esses dias eu tentei falar para uma pessoa
que a mãe era da Assembleia de Deus, já falecida, e eu encontrei com ele, a esposa dele no meio da rua, e eu falei para ele, ele falou para mim assim, eu vou te dizer só uma coisa, eu posso ser crente lá dentro de casa. Eu falei, você pode ser crente dentro da sua casa, mas a Bíblia não manda você ser crente só lá dentro, não, você tem que ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque se eu precisar de uma oração, tem a irmã Roberta ali que pode orar, interceder por mim, a nossa irmã aqui, a filha do pastor, temos o pastor William, temos o pastor, o irmão aqui, filho do pastor ali, eu esqueço, Robson. Então, a gente, às vezes, irmão, nós muitas vezes nos colocamos assim diante de Deus e vem as dificuldades. Então, aqui no Salmo, eu anotei aqui, no Salmo 18, no verso 2, diz assim, o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu livramento. Então, aqui, nessa palavra de Salmos, ele nos dá uma libertação. Nós precisamos ser libertos de muitas coisas. Nós precisamos ser libertos de coisas, por exemplo, de uma televisão. Tem um pastor que pregou quando eu era ainda casada. E esse pastor, ele ficou hospedado na minha casa. E ali ele contou para o meu esposo que ele foi pregar numa igreja, ali em Anápolis, num congresso, e o pastor falou para ele, anda rápido, que eu preciso ir embora. Aí ele disse que quando levou a palavra rapidamente, terminou o culto, era 9 horas, a pessoa queria falar com ele, e eles entraram no carro e foram embora. Então ele disse que quando chegou lá na casa do pastor, o pastor levou ele até o quarto e abriu o guarda-roupa. Tinha uma televisão lá dentro, 9 horas. Aí ele falou, eu mandei você terminar o culto rápido, porque eu não posso perder o Fantástico. Aí ele falou, falou assim, irmão, eu fiquei tão assustado com aquilo, porque muitas vezes nós não devemos nos prender a determinadas coisas, porque você liga a televisão, você não vê mais nada que presta. Nada. Você não vê mais nada que presta. É só morreu, roubou e está preso. É só coisa que nos deixa atribulados. Então, são coisas que nós devemos deixar para lá, irmãos. Não é porque eu estou falando que ninguém é proibido assistir, não. Pode assistir, sem problema. Desde que aquilo não se torne uma coisa específica na sua vida. Porque a coisa mais específica na sua vida é a palavra de Deus. E se você procurar no rádio, eu ainda sou daquelas velhas que gosta de um rádio. Eu tenho um radinho de pilha. Então, esse radinho, ele fica comigo lá dentro do meu quarto. Eu fico fazendo crochê à noite lá ligado na Rádio Redentor, escutando o pastor Ellison Franklin pregando. Então, são coisas que Deus coloca no coração da gente, e a gente, quando se afasta dos planos de Deus, que tem que voltar, você volta com a dor, mas você volta. Isso aí eu já preguei minha vida aqui para vocês. E aqui em Romanos 11, 26 diz assim, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó os impedimentos. Então aqui nós sabemos que esse é o fim. Nós estamos chegando nos últimos momentos da nossa vida aqui nessa terra, irmão. E o que mais nos machuca, o que mais nos dói, é saber que dentro de nossa própria família existem pessoas que precisam estar buscando a palavra de Deus. E muitas vezes, eu no meio da minha família, depois que eu fui consagrada aqui nessa igreja, que eu coloquei o meu diploma lá no quadrinho, pendurei lá no meu quarto. Então, às vezes, os meus filhos chegam lá em casa, os 2 homens, a menina não. Ela não brinca comigo, não, mas os 2 meninos falam assim, ô diaconisa,
você está bem? Eu falo, estou ótima. Ah, ela agora é diaconisa. Aí começa a querer brincar. Aí eu só falo assim, vai brincando. Na hora que Deus pegar, você não grita não. Porque muitas vezes, irmãos, nós não temos que ver a crítica de fora não, tem dentro da nossa própria casa. Então, muitas vezes nós sabemos que Deus, Ele é fiel para cumprir todas as palavras. Então, essa promessa que eu estou vivendo nesta igreja é uma promessa de mais de 20 anos atrás, de 25 anos, 30 anos atrás. Quer dizer, Deus me trouxe para cá. Para quê? Para que eu pudesse verdadeiramente viver aquilo que Ele me prometeu. E eu estou vivendo. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas, irmão, na nossa vida. Eu creio que aqui tem vidas que têm se colocado assim diante de Deus, pedindo a Deus resposta de algo. Que são coisas, essa irmã aqui. Essa irmã, ela tem orado. E ela tem chorado. Pedindo a resposta de Deus. E Deus te diz assim, minha irmã, que na hora certa, você vai vir aqui e vai testificar. Porque você tem colocado a sua vida diante de Deus. E não só a tua vida, mas todos os teus. E decanta marrache cantaraia se decovas, tu irás dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu um dia, através de outras pessoas, através de outros vasos. E quando você chegou nessa igreja, você questionou a Deus, como você chegou aqui? E Deus é fiel. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus, Ele é fiel. E eu já estou encerrando minha palavra, tá, pastor William? Eu vou cantar um hino aqui. Um hino 614. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Não. Nós avistamos. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Jesus amado. Amém. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. A mansão nesse lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador. Ali viverei bendo feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir
por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar cada um aqui, abençoar a vida do pastor William, da pastora Nilma, cada dia mais, porque o que Deus tem preparado para esse casal, irmãos, é muito grande, eu creio.